Bom dia a todos! Hoje, através dessa videoaula, estudaremos os temas encontrados no texto A Descoberta da Infância, composto por Aries. Sendo discutidos os seguintes assuntos: a insignificância da infância, a infância como fase de transição, a desimportância de lembrar das crianças, a inexistência de sensibilidade com a morte da criança e a precocidade da atenção à infância. Com os tópicos já destacados, podemos dar continuidade. Inicialmente, é necessário contextualizar de maneira simples o trajeto percorrido pela infância e a sua representação. Começamos pela Grécia Antiga. Ao que brevemente citado pelo autor, a concepção do infantil pela Grécia possuía um olhar atencioso às questões da infância, tornando-se visível os detalhes que compõem uma graciosidade, o cuidado e a atenção infantil, dentre outros aspectos de sua paleta de características. Porém, este aspecto procede a ser recalcado para os confins da história com um domínio romântico, que caracteriza principalmente a arte, com severas e contínuas questões religiosas em seu olhar. É possível observar um olhar distinto caracterizado dentro dos séculos XI a XIII pela desimportância da criança, sendo remediado pela atenciosidade ao que se refere ao infantil nos séculos seguintes, tornando-se, por fim, um padrão mais atual, por meados do século XIX. Vale notar que o surgimento da atenção ao que se remete à infância é relativamente recente em nossa história, traço que se tornará mais claro conforme abordemos os temas de concepção da infância na antiguidade, que vem mais à frente nessa aula. Agora que passamos a introdução, vamos ao nosso primeiro tópico, a insignificância da infância. Ao decorrer dos séculos iniciais, a infância apresenta-se como desimportante. Essa concepção expõe-se de diversas formas, como exemplificado por Ares nas obras que descreve. Obras artísticas que demonstram as crianças reduzidas a pequenos adultos, sem feições próprias ou representações de seu comportamento característico, geralmente expostas em trabalhos religiosos e pinturas de teor sagrado. Essas obras demonstram uma desatenção à criança. Dentre os séculos XI a XIII e mais tardar no século XIV, temos artistas que não retêm o olhar para a criança. Não observam, apenas representam, sem a introspecção do sentido dado à criança na obra. Vale notar que essa concepção é muito referente à noção de infância na época, uma vez que a infância era considerada apenas uma fase passageira, sem necessidade de ser lembrada ou levada em consideração. Com isso em mente, vamos aos próximos tópicos: a infância como fase de transição e a desimportância de lembrar da criança. Inicialmente, ao tratar-se das representações da infância dos séculos XI a XIV, como já citado, observa-se um grande teor nas obras sacrais, que remetem às crianças, mas não em obras tão cotidianas. Como demonstra o autor ao decorrer de sua contextualização referente ao estado transitório da infância, não se prova necessário lembrar de um estado infantil ou sequer recordá-lo quando a transição de criança para adulto é insignificante, tanto quanto imortalizar as crianças que não sobreviveram até crescerem, pois algo que viveu tão pouco não seria digna de ser lembrado. Agora, com o quarto tópico, seguimos a mesma linha de raciocínio, onde discutiremos a inexistência de sensibilidade com a morte das crianças. A relação com a insignificância de recordar das crianças transforma-se ainda de que forma pequena no próximo estágio trabalhado, os séculos XV a XVIII, onde a criança apresenta-se como recordada em ritos fúnebres, seja nos caixões dos pais, tutores ou preservados em pilastras de distintos templos, uma considerável porção mais próxima de ter insignificância. Porém, as mortes das crianças, além de ainda serem muito comuns, eram vistas de forma inconsequente. Trechos de obras literárias categorizavam as perdas como apenas isso, perdas, tristes porém sem desespero. Neste aspecto é necessário relembrar que a época dessas citações condizia com a expectativa de vida curta e uma grande numerosidade de filhos. Logo, era aceitável perder uma certa quantia das crianças e nem sequer se lembrar delas. Agora, para finalizar os tópicos e a aula de hoje, vamos comentar um pouco sobre a precocidade da atenção à infância. Sobre a precocidade da atenção às crianças, e no período infantil no geral, observa-se através das lentes propostas por Ares a precocidade da infância na forma que ela é vista atualmente. A atenção, o cuidado e a preocupação com a infância são questões relativamente novas historicamente. Por fim, é necessário analisar a última transformação decorrente das condições significativamente melhores, tanto em aspectos como o aumento da expectativa de vida, a diminuição na quantidade de filhos, mudanças sociais e avanços da medicina. Quanto em favorecimento ao significado já pré-estabelecido da infância, se inclui sua concepção como um investimento, com as crianças sendo geradas em menor número, fazendo com que todas essas mudanças proporcionem um cenário para a produção de sensibilidade para com a criança,
um evento que rompe com seus antecessores apenas no final do século XIX, produzindo uma nova atenção e cuidado em relação à criança, e que, por sua vez, torna-se parte ativa da lembrança através de fotografias e representações artísticas que direcionam-se cada vez mais ao que hoje entendemos por infância. Bom, com isso, encerramos nossa aula. Muito obrigado a todos que assistiram e um ótimo dia a todos.